Continuando aqui essa parte da anatomia, eu vou mostrar a modelagem das perninhas. Eu vou mostrar uma perninha de menina e uma perninha de menino. Mas, na verdade, a modelagem é exatamente a mesma. O que vai diferenciar o menino da menina é que a menina tem uma perninha um pouquinho mais fina, traços mais delicados, mas a forma de fazer é igualzinho. Então, o que eu vou mostrar aqui de diferente? Normalmente, quando a gente precisa fazer uma perninha de menino desse jeito aqui, é para compor aqueles noivinhos em que o noivo tá de chinelo e de bermuda. Normalmente, quando ele tá com a roupinha tradicional, ele vai estar de sapatinho, de calça, então a gente não vai usar essa modelagem aqui. Essa daqui é realmente só para quando for o noivo descalço ou então de chinelo. Eu vou começar primeiro pela perninha da menina. Eu já tô com a bolinha aqui de 25 milímetros. Eu vou abrir mais ou menos do formato de uma cenoura. Só para vocês terem uma noção, ela ficou com mais ou menos 6,5 centímetros de comprimento. Vou pegar aqui essa pontinha mais fina e vou girar aqui, afinando onde vai ser o tornozelo. Aí volto a dar aquela dica, né? Se você tiver o dedo muito grosso, você pode usar alguma ferramenta aqui, uma caneta, por exemplo, 2 canetas no caso, para substituir os seus dedos. Essa parte aqui, em que eu formei o pezinho, eu vou deixar ela pelo lado de fora e vou colocar o restante aqui na palma da minha mão. E vou continuar afinando mais ainda essa perna. Sempre que vocês forem trabalhar com pares, no caso aqui a perna, a gente vai fazer 2 pernas. Vocês façam ao mesmo tempo. Então, fez esse primeiro passo numa perna, faz o mesmo passo na outra. Não deixa para fazer a perninha toda, depois fazer a outra, porque corre o risco delas não ficarem iguais. Dessa forma aqui, você vai conseguir controlar isso melhor. Lógico que não dá para fazer uma perna idêntica à outra, mas pelo menos tentar fazer o mais parecido possível. Vou colocar ela aqui nessa posição, na horizontal, e vou com o dedo aqui embaixo, ó, esses 2 dedos aqui, e vou dar um beliscão. Bem aqui na parte de trás do calcanhar. Agora, com o dedo nesse sentido aqui, eu vou colocar o polegar aqui embaixo e com esse dedo daqui, eu só vou fazer um leve carinho para baixo, virando a pontinha desse pé para baixo. Fica parecendo um pezinho de bailarina. A partir daqui, eu vou começar a refinar os detalhes. Então, eu vou começar a afinar, arredondar esse calcanhar. E aqui na pontinha, como ela vai estar de saltinho alto, eu vou virar essa pontinha para frente. Coloco ela aqui, ó, só para dar uma noção da posição. Continuo ajeitando, que toda vez que a gente coloca aqui para acertar, ele acaba ficando um pouquinho mais largo. Então, se isso acontecer, dá uma ajeitada nele, volta com ele aqui para o lugar, para ele ficar um pezinho bem delicadinho. E aqui na frente, a gente tem 2 opções. Se for uma sandalinha, eu vou pegar aqui a tesoura e vou cortar já no formato
dos dedinhos, né? Tomando cuidado para fazer pé direito e pé esquerdo. E aqui eu vou marcar os dedinhos. Não vou mostrar esses dedinhos agora, porque depois na perninha do menino eu vou mostrar, então é igualzinho. Esse daqui eu vou fazer um sapatinho de bico, como se ela estivesse usando o escarpão. Então eu vou pegar, vou juntar essa pontinha e vou formar já aqui o biquinho do sapato. Depois a gente vai revestir com a massa da cor do sapato, mas por enquanto o pezinho dela já vai ter aquele formatinho de sapato de bico. Agora aqui eu já vou continuar formando a perninha, né, deixando ela bem delicadinha, pode puxar um pouquinho para ela ficar mais fininha. Vou medir mais ou menos a altura. Lembra quando eu dei aquele mapinha logo na primeira aula, mostrando as proporções? Que a menina do chão até a cintura, ela tem 6 centímetros de altura. Só que a gente tem que considerar que a massa de biscuit, ela encolhe. Então, para fazer essa perninha, eu vou fazê-la um pouquinho mais longa, faço com mais ou menos 7, 7,5, porque quando ela encolher, a menininha não vai ficar tão baixinha assim. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, bem encostadinha mesmo aqui na mesa. E vou botar a minha régua e vou ver mais ou menos daqui 7 centímetros e vou cortar. E essa parte aqui eu vou ajeitar. Vou colocar aqui na palma da minha mão e vou dar uma apertada com o polegar. Porque depois aqui é onde a gente vai encaixar o corpinho dela. Aqui, ó, nessa parte de trás, já faço uma marquinha aqui, ó, que seria o bumbumzinho dela. Imagine aqui o bumbumzinho dela. Mais ou menos aqui no meio, faço um fundinho também, que vai ser a dobrinha do joelho. Pode até fazer marquinhas com a esteca aqui nessa dobrinha. Dá uma apertadinha aqui, ó, para fazer a barriguinha da perna. E aqui na frente, onde é o joelho, eu gosto de juntar aqui, ó, os 4 dedos, só para marcar, bem de levinho. E depois eu termino de fazer aqui o volumezinho do joelho. Para deixar essa perninha secar, eu improvisei aqui uma almofadinha com o cetim, porque o cetim é um pano muito lisinho, né? Muito fininho, então ele não vai deixar nenhum tipo de marquinha aqui na perninha, porque se eu colocar ela aqui direto em cima da mesa, ela vai achatar. Então eu tenho que colocar numa superfície macia. Coloco ela aqui e vou deixar ela secar. Só que o seguinte, vocês sabem que massa de biscuit encolhe, né? Então ela pode entortar, mudar de posição. Então o que eu faço? Eu deixo ela aqui um pouquinho, de vez em quando dá uma vigiada para ver se está tudo em ordem, mas eu deixo ela aqui um pouquinho durante, sei lá, 1 hora, 2 horas, o tempo que for necessário, para ela já começar a formar uma casquinha aqui por fora, ficar mais durinha. Depois, eu vou atravessar um palito aqui. Essa daqui tá bem molinha, já fica bem mais difícil de passar o palito. Por isso que eu gosto de deixar secar um pouquinho, porque eu acho que fica bem mais fácil na hora de passar o palito. Mas eu vou fazer essa daqui assim mesmo para poder já ir dando uma adiantada. Vai girando, com cuidadinho para o palito não vazar aqui na perninha. Se você perceber que ele vai vazar,
volta, muda ele de posição e coloca de novo. Como o palito é curtinho, eu gosto de passar outro de cima para baixo. Só para dar uma conferida aqui, ó, ela ficou com mais ou menos uns 7,5 cm a 8 centímetros, esse comprimento aqui. Ela ainda vai encolher, então ela vai ficar um pouquinho menor do que isso depois. Dependendo do modelinho que você for fazer, pode ser que seja necessário a perninha dobradinha. Então, por exemplo, aquelas noivinhas que ela tem um pezinho assim virado para trás ou alguma outra posição qualquer, então nesse caso você vai deixar ela secar direto aqui na almofadinha, porque ela não é uma perninha que vai precisar ficar retinha, em pé. Vou fazer agora aqui a perninha do menino, que como eu expliquei para vocês, é igualzinho a perna da menina. Então, eu vou fazer bem rapidinho aqui nessa primeira fase, porque eu já mostrei para vocês. A vantagem do vídeo é essa, né? Se ficar na dúvida, volta e assiste de novo. Até esse ponto aqui, então, tudo igualzinho. Vocês viram que eu não fiz o tornozelo tão fininho, já deixei um pouquinho mais largo, porque como eu expliquei para vocês, a menininha tem uma perninha mais delicada e o menino já pode fazer traços mais brutos. Aqui, no caso da menininha, ela estaria de salto alto. Então, vocês lembram que eu virei a pontinha e deixei o pezinho nessa posição. Como o menininho vai estar de pezinho reto, que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, na dobrinha, umas marquinhas, só para facilitar na hora de dobrar. E vou dobrar ele assim para baixo. Deixa a perninha bem retinha aqui. E aqui na frente, eu vou dar uma afinadinha na parte onde vão ser os dedinhos. Só na frente. Observa que o pé da gente, ó, tem uma parte gordinha aqui. E aqui na frente, onde são os dedinhos, que é mais fininho. Aqui na frente eu vou cortar, para já dar aquela inclinação dos dedos, né? O dedão fica um pouquinho mais para frente em relação aos demais dedos. Na hora de fazer as perninhas, tomar cuidado para não confundir perna direita com esquerda, porque é uma tendência natural. A gente vai fazendo uma e depois faz a outra e acaba não prestando atenção nisso e no final ficam duas pernas direitas ou então duas pernas esquerdas. Vou virar ele aqui de cabeça para baixo. E aqui no limite dos dedinhos, eu vou marcar com a esteca de gravatinha. Vou fazer uma marquinha mesmo, separando onde vão ser os dedos. Sempre, entre uma etapa e outra, dá uma observada, vê se não saiu nada do lugar e vai ajeitando. Finalmente, aqui eu vou marcar os dedinhos com uma esteca bem fininha. Se vocês não tiverem dessa esteca aqui, pode usar a lâmina do estilete. Então, eu vou dividir em três partes iguais. A primeira parte vai ser o dedão. As outras duas, eu vou dividir cada uma no meio de novo.
E agora eu viro, aproveitando a própria marquinha que eu já fiz aqui e continuo marcando lá para trás. E aí agora é só dar uma ajeitada aqui nesse pé, deixar ele bem certinho, bem bonitinho. Se quiser, pode marcar aqui as unhas com uma tampinha de caneta. Se for um noivinho de chinelo, eu já gosto de fazer aqui um furinho, onde eu vou encaixar depois a tira do chinelo. Então, eu faço o furinho e faço já aqui a marquinha, um fundinho, para encaixar as tiras do chinelinho depois. Se for pezinho descalço, não precisa fazer isso. E aí, aqui em cima, é só terminar de modelar a perninha, mais ou menos como eu fiz a da menina, só não deixando uma perninha tão fininha, tão torneada, porque o menino tem perna mais bruta. Vou deixar ela com mais ou menos 7 centímetros. Tudo bem que a perninha do menino, depois, muitas vezes a gente precisa cortar mais um pouquinho quando a gente vai colocar a bermudinha. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo com 7, ela ainda vai encolher um pouquinho. E para deixar secar, a mesma coisa que eu fiz com a menininha. Ou deixa espetadinha no isopor, apoiadinha com as bolinhas, ou coloca na almofadinha de cetim.